E aí, pessoal, voltando aí às discussões de ciência política, né? Então, no nosso último vídeo, nós falamos sobre a questão das formas de Estado. Então, a gente falou do Estado unitário, que é mais simples de se pensar, né? Um Estado que não tem subdivisões territoriais ou subdivisões de poder. O poder se concentra num único centro, território, geralmente na capital do país, né? E as outras unidades territoriais, elas demandam tudo desse poder central. E falamos dos Estados federais, né? Então, aí a organização territorial em estados da federação, são subdivisões territoriais. Dei o exemplo do Brasil, o exemplo dos Estados Unidos, para falar de duas modalidades de federação, a centrípeta e a centrífuga. Então vocês viram aí na última aula. E hoje a gente falou de formas de Estado, formas do território, agora nós vamos falar de formas de governo, certo? Então o Estado ele tem formas, né, territoriais, unitário e Estado federal. Governo, agora a gente vai falar de forma do governo. O que seria a forma de governo? Seria o relacionamento com o governante. Então a gente tem um Estado unitário e um Estado federal. Agora, como que é o relacionamento com o governante nesse Estado? Então qual que seria a forma de governo? São duas formas de governo principais, vamos lá. Monarquia ou república. Então esse aqui é básico. A monarquia vocês já sabem, estudaram bastante aí. Então a monarquia se refere ao quê? Ao poder, ao governo, né? Na verdade, ao governo na mão de arquia vem de governo. Então o governo na mão de uma pessoa. Ou aí nós temos a tradição absolutista, né? Que seria uma herança divina, uma herança tradicional de poder. Ou as monarquias modernas, que é uma questão muito mais tradicional, né? Então conserva a monarquia enquanto tradição política. A gente vai ver depois nos sistemas de governo como que as monarquias se comportam na atualidade, que é diferente lá do período absolutista aí nos ides da modernidade, né? Então a gente vai falar um pouquinho. Formas de governo, são duas, monarquia e república. O que seria a monarquia? Eu falei para vocês, a monarquia é governo concentrado na mão de um só, geralmente de um rei, de um soberano, de um príncipe, né? Então ele detém o poder político, a representação política por questões muito mais tradicionais de uma nação, de um povo, né? E a outra forma de governo seria a república. A república, que é um modelo trazido lá da antiguidade de Roma, né? Que a República Romana é a referência por conta da organização representativa do direito romano também. E república vem do latim res, que significa coisa, e pública, povo. Então é a coisa do povo. Então, diferente da monarquia, que seria como se fosse uma coisa, entre aspas, de a república é a coisa de todos, do povo, de todas as pessoas, uma coisa pública. E a república, a Revolução Francesa, que fundou a República Moderna. A Revolução Francesa, contra os privilégios da monarquia, funda a República Moderna, que seria a coisa do povo, em que a gente vai ver dentro dessa forma de governo, nós vamos ver um sistema que seria o sistema de como que seria o governo dentro dessa república ou dentro dessa monarquia na contemporaneidade, beleza? Então aqui, trouxe aqui uns exemplos aí, a monarquia, a gente está falando da coroa, não esqueçam da coroa, do representante, do rei, né, que é da monarquia, do rei, da rainha, né? Tem exemplos da Inglaterra, que é uma monarquia, a Espanha é uma monarquia, a Noruega é uma monarquia, a Suécia é uma monarquia, a Holanda é uma monarquia. Então nós temos vários exemplos de monarquias pelo mundo, certo? Que existem hoje, mas uma monarquia que o sistema de governo é um pouco diferente do que era do período absolutista. A gente vai ver que são monarquias de uma forma diferenciada. E aí um exemplo de república, né? República é o poder, então, da assembleia, do povo, né? E as formas de representação política na república não cabe a figura do rei, do soberano. Então, uma das características principais, não pode esquecer da república, que é a escolha do governante, certo? Isso aí é um princípio básico da república, é a escolha pelo povo do governante. Na monarquia não se escolhe, é uma questão tradicional e hereditária. Beleza? Vamos ver então como se governa dentro dessa forma, dessas duas formas, da monarquia e da república. Então a gente vai falar dos sistemas de governo. Como que é o sistema de governo? O sistema, a gente viu, é o funcionamento. A forma é a organização, né? A forma é o desenho, né? A estrutura.
O sistema vai dizer como que é o relacionamento entre os poderes. Então o sistema vai falar assim, como que tudo isso vai ser organizado dentro da monarquia ou dentro da república. Então existem dois sistemas, né, de governo, que a gente vai destacar aqui agora. Quais são esses sistemas? Tá aqui. O presidencialismo, né, um sistema, o absolutismo ou o parlamentarismo. O absolutismo ficou lá atrás, mas é um sistema de governo também. Então as monarquias absolutistas, né? Então as monarquias absolutistas, todo o poder, por isso que fala que o sistema de governo é o relacionamento entre os poderes. Então todo o poder estava concentrado na mão do rei. E nos sistemas de governos modernos, agora contemporâneos, o absolutismo ele não figura como um sistema predominante. Também nas monarquias, né? Estamos falando aí dos estados ocidentais. A gente pegando os orientais, a gente vai ver algumas monarquias que são teocracias, né? Ou monarquias religiosas, que aí sim o absolutismo, né? O poder concentrado ainda reina. Então a gente vai falar do que aqui? Presidencialismo. O próprio nome diz. É um sistema de governo em que o principal representante político, o representante do Estado e do governo é o presidente. Então, para explicar o presidencialismo de uma linguagem mais simples, é o quê? O presidente, ele detém a representação do Estado, a representação política, e ele é o governante, ele que administra. Quando a gente fala de governo, estamos falando de administração. Então, é o presidente que administra o governo, né? Ele é o administrador, ele é o representante político da nação, ele é o chefe de Estado, que nós chamamos, que ele é escolhido pelo povo para ser representante da nação, e ele é o chefe de governo, ele que governa, ele que escolhe seu gabinete de ministros, e o exemplo de presidencialismo clássico, Estados Unidos e Brasil novamente, né? O presidencialismo norte-americano, a representação política é do presidente norte-americano, a chefia de governo é do presidente, como acontece no Brasil também. Então, principalmente na América como um todo, nós temos o presidencialismo como principal sistema de governo. Se a gente pegar Estados Unidos para baixo, né? Até a Argentina, o Chile, é o sistema presidencialista que predomina, fora o Canadá, porque o Canadá ele é ligado à Grã-Bretanha, então o Canadá é uma monarquia parlamentarista que a gente vai falar. E o presidencialismo, ele só cabe na república. Então atenção para isso, o presidencialismo só existe na república. Não pode existir presidencialismo na monarquia, porque a figura do presidente vai se confundir com a figura do rei. Então o presidencialismo só é possível na república. Não esqueçam disso, tá bom? A república só é possível, o presidencialismo só é possível dentro de uma república. Na monarquia não é possível. Próximo vídeo a gente continua a falar sobre os sistemas de governo. Valeu!